Amém, 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 amém. Louvado seja Deus. Tudo vai bem? Tiveram um bom início de semana? Nós vamos lembrar que nós temos irmãos de várias partes do Brasil e outras igrejas, como Campina, Recife, que também estão participando desse culto, né? A igreja de Messejana, no Ceará, irmãos na internet em vários lugares do país e fora do país. E nós agradecemos a Deus pela vida deles, não é? Pela sua vida também que está aqui, não é? Louvado seja Deus. Vamos ler 23 do livro de Josué. Já visto que no culto de domingo nós ficamos só na oração, né? Nós invertemos hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel e aos anciãos e os seus cabeças, e os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo que o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Nós só temos que te agradecer, porque o Senhor peleja por nós. Dá-nos a tua bênção, nós precisamos de ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Cadê o... Espera um pouquinho, vocês. Cadê aquele hino, Ele peleja por nós? Qual é? 425. Sol, né? Sol. 425. Esse hino é de autoria do pastor Weber Cordeiro. Ele compôs esse hino há muito tempo atrás. Tens dificuldades em vencer, problemas em teu ser, Jesus te ajuda. Está muito difícil a jornada, te cansa a caminhada, Jesus te ajuda, Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus, Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Quando encaramos os perigos, sujeito aos castigos, Ele intercede por nós. Falhamos, sem forças clamamos,
Ele intercede por nós, Ele peleja por nós, peleja por nós. Venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Ele peleja por nós. Venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Quando o mar se encontra revolto, o inimigo em alvoroço, Jesus nos sustém. Quando nos faltam os amigos, nossos entes queridos, Jesus nos sustém. Peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Ele peleja por nós, peleja por nós. Venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Amém, 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 amém. Parece que o capítulo 23 do livro de Josué nos remete a uma conversa muito em família, uma conversa de muita experiência, de alguém que não era mais um noviço, não era mais um neófito, um que estava começando. A Bíblia diz que Josué já era um homem velho, e ele já havia passado a maior parte da sua vida naquela batalha, naquela trajetória desde o Egito, e agora entrado em Canaã, lutado as guerras do Senhor, e chegar ao fim da sua vida. Parece que dá assim uma sensação da gente voltar numa conversa. Quem é que já sentou para conversar com pessoas idosas que contam experiências de como era a vida antigamente, como foi toda a trajetória da humanidade? Hein? O irmão Francisco gosta de conversar com o pai dele, e o pai lembrando as coisas como era lá no sertão. Não é assim, irmão Francisco? É assim. E eu tenho certeza que o irmão Fernando Monte também lembra da história do vovô, do papai, da mamãe, né, irmão Fernando? Até do cafezinho da vovó sem açúcar lá, sai. Principalmente o cafezinho sem açúcar, né? Muito bem. Se a gente pega a vida de um Noé, de um Adão, e quando Adão tinha 622 anos, nasceu Enoque. Enoque nasceu no ano 622 da vida de Adão. Ele já tinha uma longa trajetória para contar. E Enoque, a Bíblia diz, era a sétima geração depois de Adão. Enoque, o sétimo depois de Adão. Então, ele tinha uma longa história para contar, desde o seu primeiro momento na terra de solidão, quando não havia ninguém, nem mesmo a Eva, quando a experiência que ele teve em lidar com os animais, com a natureza, e como ele tinha sido colocado aqui. A Bíblia relata que foi no ano 130 da vida de Adão que nasceu o seu filho Sete. Nasceu Sete, e Sete,
a gente não pode desconhecer que o nome de cada personagem desse que nós temos na Bíblia tem um significado, e não era assim, eu vou escolher o nome para botar no meu filho, Josefina Maria, porque um artista chamou Josefina Maria. Para começar, não tinha ninguém na Terra. Eram nomes que davam sentido àquilo que estavas fazendo, não é? Então, por exemplo, a Bíblia fala que os dois primeiros filhos, um chamava Caim e outro chamava Abel. E profeticamente Abel foi chamado de Abel porque Abel é vaidade, era uma coisa que ia passar. A vida dele não teria aqui na terra nenhum sentido, porque ele não teria uma continuação aqui na terra. Imagine você que, se você não tiver uma experiência e uma certeza de vida eterna, você é apenas uma vaidade. É alguém que viveu, presta atenção, Adão viveu 950 anos, 930 anos? 930 anos. Adão viveu 930 anos. Quantos anos viveu Abel? Poucos. Você quer ver? Presta atenção. Eu tenho vida eterna. Quem não tem vida eterna é uma vaidade. Vai viver 50, 60, 80. Acabou. Estão me entendendo? Por que ele chamava vaidade? É uma figura de todo aquele que não tem continuação, que não vai ter um prolongamento de vida. Eu acho isso maravilhoso. Você tem coragem de dizer: eu tenho vida eterna. Jesus disse: aquele que crê em mim nunca morrerá. Então você vê que o mundo vive de quê? De vaidade. Qual é o... É sexo, é dinheiro, é fama, sabe? São entretenimentos. Por quê? Porque não tem prolongamento de vida. Ó, como Abel passou. Por isso, o grande sábio disse: vaidade, tudo é vaidade. Passou. Depois você tem o filho Caim. Por que ele chamou Caim? Porque profeticamente ele é o pai da civilização que tem como meta aquisição. O nome de Caim quer dizer aquisição. Então, o assunto dele era só... Como é que é a visão do mundo? Parece assim, tudo que querem é adquirir, ter, que. Que jeito? Não importa o jeito. Um assalta, outro mata, outro rouba. Não importa se o seu semelhante vai adoecer, porque o desejo é ter. Então, esse é o espírito do Caim. Então, pegue o terceiro filho de Eva, né? O segundo de Adão. Meu nome dele, Sete. O que Sete quer dizer? Eu estou falando para vocês aqui, nós estamos numa conversa de gente velho aqui hoje. Quem não gostar de conversa de velho, de gente que sabe, que viu, que entendeu. O que Sete quer dizer? Compensação. Compensação. Então, você vai ver, por que era compensação? Porque o Caim matou o Abel. Porque a vaidade vai passar. Sabe? Porque o espírito de aquisição, ele não dá vida, ele mata. Você quer ver uma coisa? As pessoas estão extremamente estressadas. Elas estão nervosas, elas estão agitadas, elas brigam por nada. Elas discutem por qualquer bobagem. Eu já tenho visto isso assim, ó, sabe? Vi um irmão que disse, chegou tremendo porque brigou por causa de uma conta de luz que tinha vindo não sei quantos centavos mais cara. Briga com o cobrador de ônibus por causa de 5 centavos, que ficou do troco, sabe? Qualquer coisa te agita.
Sabe, às vezes, pega aí, quer ver? Pode pegar para você ver. E o mundo vive assim, nessa correria, nessa ganância. O povo é 24 horas correndo por causa, atrás de Deus, não é? Vamos fazer culto de 24 horas, irmão Francisco? Fazer culto de 24 horas. Vamos ter culto de 24 horas. Assim, 24 horas incessante de culto. Do jeito que tem turnos, não é? Não é? Sai uma turma, entra outra, sai uma turma, entra outra. O povo não quer isso, não. Agora, se for por dinheiro, eles correm. E o dinheiro só tem uma coisa que ele está fazendo com as pessoas: escravizando e matando. Porque o homem já não vive mais para a sua sustentação. Ele vive no espírito de aquisição. Eu tenho que ter, eu tenho que possuir, eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer, porque eu tenho. É assim ou não é? Será que o homem vive pelo pão de cada dia? E o que a Bíblia ensinou? Tendo o que comer e o que vestir, estejais com isto satisfeitos. Mas é assim que vive a sociedade? Não é. Mas isto traz vida ou traz morte? Aquele primitivo lá na mata, está lá pegando peixinho na beira do rio lá, e depois vai lá e assa ele, vai ali e planta um pezinho de mandioca, come com a família. E eu vou dizer para você, é muito mais feliz do que aquele que está na cidade. Ó, o que é que eu digo para vocês? Ó, eu já viajei para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá, América Central, para a África. Já fui naquilo que eles chamaram de a melhor cidade mais moderna do mundo, que é Dubai. Sabe a melhor comida que eu já comi na minha vida? Foi 5 horas da tarde, dentro do rio Araguaia, sabe? Num rancho de palha. Não esqueço nunca na minha vida, num rancho de palha. Não tinha lá um maître, um chefe de cozinha com aquele pano na cabeça, sabe? Não tinha. Sabe o que tinha? Uma velha de pés descalços, pés no chão, descalços. Ó, paramos a canoa e disse: dá para a senhora fazer um arrozinho para nós aqui? A gente tinha dentro da canoa arroz e ovo e 1 litro de óleo. Ela disse: na hora, agora. Fogãozinho no meio do quintal, assim, ó, viu? Ela enfiou lenha dentro do fogão, o fogo cresceu, ela botou a panela no fogo, lavou o arroz. Eu nunca vi uma rapidez daquela. Lavou o arroz, botou na panela, enquanto ela refogou o arroz. Não é como aqui, que às vezes as pessoas fazem arroz, como é que chama, lavado, né? Que põe lá, cozinha, depois vai jogar a água nele, como é que escorrer a água. Não, refogou o arroz. E quando ela botou o arroz lá no fogo, ela entrou numa canoazinha que dava para quase a água, se ela mexesse muito, invadia a canoa. E o Araguaia é um rio que em determinados lugares dava 2 quilômetros de largura, e tinha um afluentezinho, um riachozinho que desembocava nela assim, perto da casinha dela. Entrou na canoa, foi lá, tinha uma rede que estava armada já, ela só passou na rede com a canoa assim, era levantando a rede assim, e pegando aqueles piau, cabeça gorda assim, aqueles piauzão assim, puxando e jogando dentro da canoa, correu para trás, passou a faca, tirou as escamas do bichinho, fritou arroz com peixe. Arroz com peixe frito. Nunca comi na minha vida. Dona Janete não sabe nem onde passou essa comida. Comidinha dela perde longe. Minha mãe cozinha bem, muito bem, mas não sabe nem onde passou, viu? A melhor comida que eu já comi, na beira de um rio, 5 da tarde. Não vou esquecer nunca na minha vida. Então, sabe, sem esse espírito de aquisição, de ter, de possuir, de ganância, sabe? O povo que vive assim, feliz é aquele que aprendeu a descansar no Senhor. Feliz é aquele que está livre desta pressão. Cartão de crédito, trocar o carro.
eita, não sei o quê, e pagar isso, e comprar aquilo, e comprar aquilo, e comprar aquilo, e comprar aquilo. Feliz é aquele que está livre desse espírito, que leva o pão para casa todo dia, senta na mesa e pode fechar os olhos e dizer: obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia. Mas poucos são aqueles que entram nesse espírito. Então, o espírito de aquisição matou, porque é isso que ele faz mesmo, sabe? Matou, e ele mata, mas aí vem com 130 anos na vida de Adão, um filho chamado Sete, que quer dizer compensação. Eu vou falar para vocês, e a Bíblia diz que daí começou-se a invocar o nome do Senhor. Será que compensa invocar o nome do Senhor ou não? Então você entender que as coisas não acontecem por acaso. Se você pegar o capítulo 4 de Gênesis, você vai ver a linhagem de Caim, que é uma ganância, matando mulheres. Um pisou no calo do outro, o outro já matou. Um construiu, sabe, o outro inventou, porque era esse espírito, é de entretenimento, diversão, de briga, de dinheiro. Até que um dia, lá no ano 600, eu vou ter que pular, lá no ano 600 da vida de Noé, depois dele ver, de Adão, depois que ele viu tudo isso. Aí, um dia sentou, é uma inferência minha, estou querendo lhe ajudar. Um dia sentou um rapaz, que era o sétimo. Por que sétimo? Por que não era o oitavo? Por que não era o nono? Por que não era o décimo? Por que tinha que ser o sétimo? Por que essa Bíblia é profética? Aí senta o sétimo de Adão na sua presença. E é o sétimo de Adão que se interessa de caminhar com Deus, e é o sétimo de Adão que não vai provar a morte, e é o sétimo de Adão que vai representar que na sétima era da igreja, na última era, na era de Laodiceia, haverá um povo que andará com Deus e que tomará o caminho de casa novamente. Compensa ou não? Então, este homem sentou para contar suas experiências. O Adão contou para o Enoque. Mas aqui está o velho Josué. Vamos deixar eles para trás. Vamos pegar o outro velho aqui. Porque é assim, a Bíblia está assim, sabe? O exemplo, Paulo chegou a chamar a si mesmo de velho. Paulo o velho, sabe? Já estava indo embora. Você vai ver o João na ilha de Patmos com experiências muito grandes. Conta-se até na história secular da experiência de João, já velho, depois que deixou a ilha de Patmos e voltou a Éfeso, procurou por um jovem, filho de um ministro, e disse: não, ele se afastou e se tornou um bandido perigoso, um assaltante do deserto. Ele é chefe de uma gangue, filho de um ministro. E o velho João chorou. E o velho João montou no seu cavalo e muitos dias de viagem foi até numa montanha onde estava escondido aquele bando. Chegou lá e disse: quero falar com o fulano. Disse: quem é você? Diga para ele que é João. E aí aquele rapaz mandou trazer o João na presença dele. Ele olhou, quando ele viu o João, ele sabia quem era João. E João, velho, o discípulo, na época de Cristo, ele era o mais novo. Ele foi o último dos discípulos a morrer. Então João olhou para ele e disse: eu já sou um homem velho, você é jovem. Eu não gostaria que você continuasse nessa vida, porque há muito para se fazer pelo Evangelho. Você é filho de um ministro. Vamos fazer uma coisa.
eu fico aqui no seu lugar como chefe dessa gangue, e você toma o meu lugar como jovem, e dê sua vida por Jesus Cristo. O jovem começou a chorar, abandonou a gangue, voltou com o João e foi trabalhar para o Senhor. Essas experiências dos velhos, você já pensou, se você ler o livro de Deuteronômio, porque as pessoas não leem a Bíblia como deve ser lido. Senta com o velho Moisés para conversar com ele. E ele faz uma retrospectiva desde a sua saída do primeiro momento do Egito até chegar na beira do Jordão. Eu estou falando com pessoas aqui, muitos são jovens, muitos não têm experiência da vida, mas muitos já andaram uma longa jornada. Muitos já lutaram uma batalha grande. Muitas pessoas conhecem. Um dia eu estava conversando com o irmão Firmino, irmã Marli também sabe disso que eu vou dizer. E talvez muitos aqui levantariam suas mãos também. Um dia eu estava conversando com o irmão Firmino, ele olhou para mim assim e disse: você é um inocente, você não conheceu o mundo, eu sei o que é isso aí. Eu sei o que é prostituição, eu sei o que é drogas, eu sei o que é bebida, eu sei o que é o mundo, eu sei o que é a boca de um 38, que ele foi baleado, quase morreu. Cada um aqui pode olhar para trás e ver uma história. Eu sei dizer uma coisa para você: o mundo é cruel, o mundo é mau. O mundo fere, o mundo te decepciona. Pessoas que vêm para o Evangelho e às vezes aqui dentro da igreja, eu me decepcionei na igreja, então vai para o mundo. Aqui está ruim, aqui não tem amor, aqui ninguém tem paciência, não é? Não. Quer ver o que é bom? Vai ali. Você nunca vai encontrar um amigo, você nunca vai encontrar ninguém que vai se ajoelhar e pensar e olhar para Deus para pedir pela sua vida. Viu? Você nunca vai encontrar. Aqui as pessoas se decepcionam com coisinhas, qualquer coisinha. Presta atenção, o mundo é cruel. E o Moisés fez questão de relatar toda a trajetória, sabe? Como um homem velho, experiente. Aí você acha que seria diferente com Josué? Aqui nós estamos chegando no final do livro de Josué. E ele vai falar sobre quê? Veja só, vamos ver a Bíblia? Vamos ver o velho Josué. O nome Josué tem o mesmo sentido e significado do nome Jesus. Você sabia disso? O nome Josué quer dizer Jeová é Salvador. E o nome Jesus quer dizer Jeová é Salvador. Se você vai ver que esta figura. E qual é a figura do Josué dentro da Bíblia? A figura do Josué dentro da Bíblia é a figura da segunda etapa do ministério de Cristo. Deuteronômio 18, Moisés diz: certamente o Senhor levantará um profeta semelhante a mim, referindo-se a Jesus. Moisés falou. Mas você sabe que Jesus, tanto Jesus como Moisés, olha, Moisés tira o povo do Egito, vem até o Jordão, mas não dá ao povo a terra prometida. Jesus também veio e nos tirou do mundo, do engano, mas é o Espírito Santo que nos estabelece na promessa. E o Espírito Santo é a figura de Josué, aquele que ordena a igreja. Sabe o que o Josué é este? Valente. Vamos ver aqui a experiência desse homem. Amém? Pode ser um culto que as pessoas até veem, mas é isso que eu queria que você entendesse. E nós vamos viver a vida, forma as pessoas através da experiência.
Tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui, se fosse dada a eles a oportunidade de recomeçar, dizer, escuta aqui, você queria recomeçar a sua vida novamente, voltar lá aos 18 anos, você faria as bobagens que você já fez? Talvez nem casaria com a pessoa que você está casado. Nem eu vou, nada, eu. Por quê? Porque somou muita experiência negativa. Aí você dizer, não, eu não vou. E também você teria vergonha de muitas coisas que você já fez. Na história da sua vida, na sua própria vida. Aí você para assim, o mundo foi bom para você? Porque se foi bom para você o mundo, eu não sei o que você está fazendo aqui dentro. Porque aqui é um lugar para pessoas que se decepcionaram com o mundo. Jesus disse assim, ó, vinde a mim, vós que estáis cansados. Cansados. O mundo te cansa ou não cansa? Te oprime ou não oprime? Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Acaba essa vida de brutalidade, de ignorância, ó. Venha para a mansidão, para a humildade. É isto que vai somando a vida. E tem uma coisa, viu, gente? Tem uma coisa, viu? E gente ruim, de natureza ruim, bruto, valente. A velhice ensina ele a ser mole. Porque um pouco o camarada quer reagir, que jeito? Não enxerga mais. As pernas não respondem mais. Às vezes quer até gritar, mas nem a voz sai. Dá vontade de pegar um pau para bater, não, mas não tem mais força. Faça bater que eu quero ver. Pode ter certeza. Ó, a velhice vai quebrar, vai quebrando. E tem muitos arrogantes, prepotentes, sabe, que acham que nunca vai precisar de ninguém, que termina numa cama, os outros limpando o cocô deles. Para mostrar que não é nada. Mas o Senhor peleja por nós. Esta era a experiência de Josué, hein? Depois de, eu não sei quantos anos aqui, para precisar, eu não sei quantos anos tinha Josué quando saiu do Egito. Eu não sei, francamente eu não sei, eu vou até dar uma olhada. Eu não sei quantos anos ele tinha. Mas uma longa caminhada, 40 anos até chegar no Jordão, e depois um longo período de tempo dirigindo Israel. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ó, coitado do crente que pensa que Deus vai resolver os problemas dele, batalhar por ele e resolver, dar para ele a vitória num dia só. Pode fazer, ó, você tem uma vida pela frente. E a vida é assim, é dia a dia é uma luta e dia a dia é uma vitória. Você sabe de uma coisa? Sabe por que você está aqui? Porque você venceu hoje. Tem muita gente que não veio porque não conseguiu ser vencedor. Uns estavam com dor no pé, não conseguiram vencer as dores nas pernas. Outros não conseguiram vencer o cansaço, a moleza, sabe? A pressão que o diabo fez sobre eles hoje. Você pode dizer assim, eu não vou à igreja hoje não. Você acha que ele venceu? Há uma pressão. E cada um de nós vamos aprendendo isso. Nós estamos aqui porque vencemos. Você só está na terra porque você venceu. Você venceu todos os espermatozoides que seu pai jogou lá e você passou na frente deles e chegou. Nós nascemos para vencer. E eu queria dizer uma coisa para você. Deixa de reclamar e não deixe nada te vencer. Qualquer coisa que aparecer no seu caminho, faça como Josué, arranque a espada. Você está contra mim ou está a meu favor? Qualquer coisa que vier no seu caminho, é para me ajudar ou para me destruir? Vamos pegar o velho Josué aqui.
Louvado seja Deus. O Josué tem a representação do Espírito Santo. E o Caleb, companheiro do Josué, quem é que ele representa? Você imaginou quem era o Caleb, o companheiro do Josué? Moisés representa Cristo, Josué representa o Espírito Santo. E o Caleb representa o quê? Você já parou para pensar nisso, irmão Gilberto? Sabe quem o Caleb representa? A noiva. A noiva é esse elemento assim, sabe, que é fiel ao mensageiro, ele é fiel àquele que Deus levantou, sabe? A noiva é assim, ó, o que vier na frente eu estou pronto para destruir. A noiva não é formada de gente mole nem de covardes. A noiva, pega o capítulo 14 de Josué, este é o exemplo da noiva. 45 anos que o profeta Moisés disse que esta terra era minha. Essa é a noiva. Eu não quero saber se foi ontem, se foi anteontem, se foi mês passado, se foi 2 anos ou 3 anos atrás. Deus disse que eu vou terminar como vencedor. Esta promessa é minha e eu vou vencer. Essa é a figura da noiva. Você já pensou? Sabe? É assim, ó. O Josué, a figura do eleito, da noiva, diz assim: e Deus me conservou em vida. Tem alguém que tem coragem de dizer aqui, ou que está vivo, ou porque se tiver que talvez esteja aqui porque morreu. Vamos fazer o sepultamento do irmão fulano hoje, da irmã fulana. Não, aqui, ó. E Deus me conservou em vida. Eu estou aqui, ó. Está entendendo? Aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Não morri, não. Estou aqui, ó. Posso levantar minha mão. Posso balançar. Posso dizer: Deus, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Tu tens sido o meu sustento. O Senhor tem pelejado por mim. Essa é a noiva. A noiva é representada pelo Caleb, que viu muita coisa, viu gente boa morrer no deserto, viu serpente morder gente, mas esse aqui morreu da serpente, viu outro que morreu quando a terra abriu, viu outro que morreu quando o fogo desceu, porque estavam pegando, levantando contra Moisés e Arão, viu tudo, viu até o filho de um sacerdote ser destruído, porque colocou fogo estranho no altar. Tinha uma história para contar para o povo. Olha, eu vi com os meus olhos quando o mar abriu e o exército de Faraó pereceu. Eu vi, Deus fez sinais. Eu vi Deus destruir as muralhas de Jericó. Eu vi, Deus me apareceu e disse para me falar. Eu falei para o sol parou. Ele tinha uma história para contar. Sabe, a noiva, o povo de Deus, cada um de nós teremos um testemunho para dar também. Amém. Tem alguém que tem coragem de dizer: o Senhor é comigo? Hein? Eu não ouvi. Pode repetir novamente? Então quero te perguntar uma coisa: se o Senhor é com você, quem é que é contra você? A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem? Quem se levantar vai perder. É verdade ou não é verdade? Então por que tem gente assim? Olha aí o crente Caleb. O crente Caleb é este, sabe? É o cabeça levantada. Deus me prometeu, Deus me conservou em vida, eu estou vivo ainda e eu vou chegar lá, viu? Eu vou chegar lá. Amém? Não adianta. Como é que diz? Não adianta o inimigo desejar-nos a derrota. Por quê? Porque a vitória é nossa. Parece que isso não dá certo para cantar sentado, não. Vamos ficar em pé? Cadê o tocador? Tocador, cadê o tocador? Ou os tocadores somem lá para trás. Vocês parecem que não são Caleb, não, viu? Já está aqui. Opa, esse aqui saiu correndo. Vamos ver? Como é que é, irmão Léo? Lá. Qual é o número, irmão Léo? Não tem, não?
Como é que chama? Como é que é esse hino? Vamos. Eita, vamos todos dar as mãos? Você pode dar as mãos para o seu irmão aí, a sua irmã que está ao seu lado aí. O culto vai começando assim, ó. Aleluia. Aleluia. Abra a boca aí e diga: em todas as coisas somos mais do que vencedores. Amém. Tudo que se levantar contra mim não subsistirá. É a promessa. Este é o Caleb. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Você pode dar as mãos para o seu irmão. Isso quer dizer: eu estou de acordo com você. Aleluia. Amém. Nós estamos aqui numa mesma batalha. Aleluia. Vamos dar as nossas mãos, levantá-las para os céus, levantá-las para os céus. Vamos declarar bem alto. Vamos declarar bem alto. Vitória. Não adianta o inimigo desejar-nos a derrota. Por quê? Vitória é nossa, porque a vitória é nossa, porque a vitória é nossa. Bate palma bem forte. A vitória é nossa, é o selo do cristão. A vitória é nossa. Você já imaginou? Você fazendo parte de um exército que está convicto da vitória? E do outro lado está o exército do inimigo que vai ser derrotado. Como é que você cantaria? Desse jeito que você canta assim. Você vai dizer: esse aí é que vai vencer. Vamos ver. Canta aí, é um grito. A vitória é nossa, ela está em nossas mãos. Eu quero mais forte ainda. A vitória é nossa, a vitória é nossa, é o selo do cristão. A vitória é nossa, a vitória é nossa, ela está em nossas mãos. Oh, breve os céus se abrirão e este povo vai embora. Nas alturas cantarão. Fica aí, mundo velho agitado. Vitória. Não adianta o inimigo desejar-nos a derrota, porque a vitória é nossa, porque a vitória é nossa, a vitória é nossa. É o selo do cristão. A vitória é nossa, ela está em nossas mãos.
Abra sua boca e diga: sou mais do que vencedor. Que não tem ninguém derrotado, não. Aleluia. Amém. Pode se assentar. Amém? Aleluia. Você tem certeza que Deus está com você? Mas e os seus problemas? Ele peleja por nós. Vamos ver aqui o Josué. Eita, história. Muitos dias depois que o Senhor dera repouso. Tem um tempo na vida de agitação, mas tem um tempo de repouso também. Amém. A vida não é só de momentos altos, há momentos baixos também. A hora que você vai lá embaixo, você tem que lutar. Mas há um momento, pode ter certeza, Deus te dará repouso. Eu posso perguntar aqui, ninguém me leve a mal, quantas pessoas já tiveram dificuldades para colocar dentro de casa o pão na mesa? E hoje? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor? Bendito seja o teu nome, Senhor, que tem dado repouso para o teu povo. As pessoas não param para pensar, sabe? Talvez você não tenha aquilo que você desejou ter. Mas eu tenho certeza que é assim, sabe? Eu mesmo conheço isso de perto. Eu já andei com sapato furado, que ia na igreja, não podia ajoelhar aqui. Hoje eu posso. Às vezes, para ir para a igreja, botava um pedaço de papelão para calçar. Não podia nem ver uma poça d'água. Sabe o que é isso, né? Pois é. Sabe? É engraçado. O povo é mole. Nós morávamos a 9 quilômetros da igreja. 9 quilômetros. É como se fosse daqui lá na beira da praia. Nunca faltei um culto, porque não tinha dinheiro para pagar ônibus. E a pé, já fui muitas vezes a pé para a igreja, porque não tinha dinheiro para pagar ônibus, quando era garoto. Mas não faltava culto, não. Ou ia de bicicleta. Povo mole. Aí lá na frente, Deus vem e dá a compensação. Eu falo assim, sabe, irmãos aqui, ó. Ué, é uma vergonha, sabe? Eu não estou falando isso para elogiar homem, não. Mas o Firmino, o irmão Firmino, saía de casa lá do Cajá, sem um centavo no bolso. Pegava carona para vir assistir o culto. Terminava o culto, sem dizer para ninguém que ele não tinha dinheiro no bolso, nunca reclamou. Pegava, ia lá para Manzoar, pegar carona, chegava 2 horas da manhã, mas não perdia um culto. Olha a igreja vazia aqui em João Pessoa. Aí tem gente
que pensa que Deus vai fazer alguma coisa por eles. Moles. Aí chega lá, eu ando tão desanimado, mas é para andar mesmo. Verdade. É para andar mesmo. Desse jeito. Eu quero dizer para você assim, ó, eu tenho convicção de que Deus está comigo. Será que eu tenho algum companheiro aqui que tem coragem de dizer isso? Para não, o negócio pode ficar preto e você diz assim, ó, eu tenho convicção de que Deus está comigo. O povo não pode fazer nada. Não, eu vou dizer para vocês, será que o povo de hoje, um bando de gente mole, sairia do Egito? Vai tomar poeira na cara naquele deserto? Eu sei o que é peregrinar naquelas montanhas ali. Alguns irmãos aqui foram lá, sabem o que é aquilo. Muita gente quer Deus, porque proteção, eu quero um carro, eu quero uma casa. Vai andar a pé no deserto para você ver, sem água e sem pão. Errantes de lugar a lugar. Eu quero ver gente que tem coragem de servir a Deus, é na tribulação. Porque você pode ter certeza, Deus leva seu povo através de provas, mas vai dar a vitória. Passe sem reclamar, passe sem murmurar, seja firme. Qualquer coisinha, como é que é? Não sabe o calor, não sabe o frio, porque deserto de dia é quente, de noite é frio. Como é que o povo vivia? E o irmão Brana pregou uma mensagem chamada Doutor Moisés. Disse, você acha que Moisés tinha lá um grupo de médicos com ele para conduzir 2 milhões de pessoas? Você acha que ele tinha uma caixinha de remédio, primeiro socorro, para poder um que fosse ferir o pé ali? Não tinha nada não. Mas sabe o que ele tinha? Deus está comigo, Deus cuida de mim, Deus vai me guiar, Deus vai me estabelecer, Deus vai me dar a vitória, Deus vai me colocar na terra que Ele me prometeu. E as cobras, não sei de cobra, eu sei de Deus. Aleluia! Eu estou falando de Josué o velho, mas eu estou falando do César velho. Eu conheço o César jovem andando com sapato furado. Mas eu conheço o César que tem tanto par de sapato hoje, que o povo vem, dá um par. Minha filha vem, pai, um sapato para o senhor. Aí vem um irmão, pastor, um sapato para o senhor. Eu tenho tanto guarda-roupa lá que eu não tenho tanto pé, gente. Então tem um César velho, tem um César novo. Você olha a sua vida lá, as suas dificuldades, daqui um pouquinho você vai ver se Deus tem te dado muito mais. Amém. A gente olha para trás na jornada da vida. Eu não vim aqui para reclamar, eu vim dizer, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu já não sou mais um jovem, sou um homem velho. Eu já vi muitas maravilhas do Senhor. Quero pegar o Josué aqui agora. Sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos ao redor, vai chegar a esta hora também que você vai olhar e dizer, olha para um lado, olha para o outro, assim ao redor. Cadê? Gente, você sabe o que dá a convicção de que Deus está com você? É exatamente isso.
É quando você olha e vê, mas cadê aquilo que se levantou contra mim? Desapareceu. Cadê o problema? Foi resolvido. Olha para o outro lado. E a doença, Deus curou. E as portas, Deus abriu. Ei, e a minha vida espiritual está melhor hoje. Ei! Bendito seja o nome do Senhor. Parece que eu gosto de pregar para crente. Tem gente aí que pode dizer: bendito seja o nome do Senhor. Gente agradecido que pode dizer graças a Deus. Aleluia. Deus deu repouso de todos os inimigos em redor, e Josué já fosse velho, entrado em dias. Tem um César velho e um César novo. Eu queria ver. Você sabe de nada. Eu desci de um ônibus. Eu era jovem e o meu sonho desde criança era pregar o Evangelho. Perguntaram para mim, eu tinha 11 anos de idade: quando você crescer, o que você vai ser? Eu disse: pastor. Vou ser pastor. Respondi um questionário na sala de aula, professor fazendo uma pergunta, vou ser pastor. Tinha 10 ou 11 anos, uma coisa assim. E cresci nesta convicção. Meu gerente, o dono da empresa, disse para mim: por que você não faz direito? Você ia dar um advogado muito bom. Eu acho que eu daria um bom advogado mesmo. Pelo menos cara de gente ruim eu tenho. Coração não tem não, mas a cara é feia. Mas não era isto. Eu disse: não, eu quero ser pastor. E aí sonhava andando de bicicleta, ou às vezes dirigindo carro. Meu sonho era fazer uma viagem de Manaus a Belém. Mas tinha um sonho de fazer uma viagem de Manaus a Belém e pregar dentro de um navio. Mas vontade de pregar dentro de um navio. E eu ensaiava um hino: a flor que Deus plantou no coração mortal, a vida perfumou no abrir. Mas vou cantar esse dentro do hino. O amor com seu poder, vencendo o próprio mal, fazendo a redenção surgir, a fim de ajudar e salvar alguém. Ó Deus, dá-me amor cada vez maior. Quero viver espalhando o bem. Sim, dá-me amor. Aquilo fervia dentro da minha alma. E aí eu ouvia um hino missionário que se cantava lá pela década de 70, dizia, um hino mais ou menos assim, dizia: eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera bem poder anunciar, mesmo aqueles infelizes, quase mortos, sem saber. Eu quisera anunciar. E eu tenho um sonho, com 23 anos de idade, chegando em Campina Grande. E juntei uma mala e não fui para o Belém do Pará. E botei dentro de um ônibus, 3 dias de viagem de Brasília a Campina Grande. Quando eu desembarquei da rodoviária, tinha um grupo de jovens de uma igreja denominacional enviando um missionário cantando exatamente o hino que eu queria, eu gostava. Mas foi na minha chegada, foi para a minha recepção. Gente, tem uma história do sertão da Paraíba, do Alto Sertão,
de uma mala nas costas, andando a pé, sabe? Numa estrada de chão, de uma fazenda atrás, de encontrar os primeiros irmãos aqui no Nordeste. Aí hoje, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje eu tive uma das maiores emoções da minha vida, irmão Fernando. 5h30 da manhã. Eu tive uma emoção muito forte. Eu liguei a televisão e eu estava lá na televisão. Mas pastor, faz muitos anos que o senhor está... Não, essa foi... Sabe o que é? Eu sentei na beira da minha cama e lá estava eu na televisão. Tem alguém que assistiu o programa hoje aqui? Eita! Um cenário novo, bonito, um programa bonito. Falei o que estava na alma para falar. Sabe? Fiquei tão entusiasmado que eu não dou conta de dizer para vocês a alegria, o gozo que eu senti, sabe? Não é porque, sabe, do que é que eu estava fazendo? Ajudando alguém. Sabe? Aquilo é uma história. Começou com a mala nas costas, ninguém sonhava, nunca imaginei na minha vida que Deus ia me dar essa oportunidade. Nunca pensei que ia chegar aonde cheguei. Nunca pensei de poder falar para o Brasil, nunca pensei de ter sido recebido com honras no Canadá, diante de 80 nações. Nunca pensei, sabe, que a própria família Brana me abraçasse da maneira que me abraçou. Nunca pensei no que Deus fez. Então hoje eu paro aqui, gente, lembrando do filho de uma viúva, de uma trajetória difícil de vida aqui no sertão, a dificuldade onde começamos, os salões velhos, mofos, embolorados, as dificuldades, os desafios, e Deus foi dando vitórias. Então ninguém precisa dizer para mim, isso não foi assim, ó. Eu cheguei em João Pessoa no dia, que dia é hoje? Dia 2, 3, hoje é 2? 3? 3 ou é 2? 3 de novembro de 2015, não, cheguei aqui, foi em 81. Eu mudei para cá, 20 de agosto de 81. Não aconteceu assim do dia para a noite, não, são 30 e tantos anos, e cada dia que passa, eu tenho mais convicção de que o Senhor está comigo. Que Deus vai trabalhando e juntando as coisas, e eu queria só que você juntasse a sua existência aí, e dissesse assim: leve isto no seu coração, a palavra de um velho. Eu não sou mais um jovem, eu sou um homem velho. Olha para o bigode que está branco. Não sou mais um velho. Eu quero dizer a você aqui hoje: não deixe nada parar diante de você. Saiba, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Vivi para Deus, vivi para ver Deus fazer maravilhas e vi. Eu tinha um sonho muito grande. Eu estou falando de Josué aqui, estou falando de velho. Eu tinha um sonho muito grande, um desejo muito grande. Pensava de todos os lados: um dia eu quero ir em Israel. Um dia eu desejo ir em Israel. Planejei muitas vezes. Um dia sentado no escritório, sem nunca nem esperar, o Dr. Marcos entrou lá e disse: eu estava lá em Israel, Deus colocou no meu coração para te dar uma passagem, para te levar para Israel. Assim é a vida. Eu vou falar uma coisa para vocês, aqui de coração. Não teve nada que eu desejasse aqui na vida que Deus não tenha me dado. E as maiores dádivas que Deus me deu foi vocês. Desejei viver, olha, sempre desejei ter uma igreja respeitosa. Sempre desejei ter uma igreja
que ame. Sempre desejei ter uma igreja que tenha amor ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E cada dia que passa, Deus acrescenta isto. Amém? Amém? O culto é gratidão. Fale com velhos agradecidos. Não fale com velhos reclamadores. Fale com velho agradecido. Quer falar com velho agradecido? Chega perto de mim, eu vou dizer: grandes coisas fez o Senhor por mim. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Eu vou trocar o nome de Josué aqui por César, viu? Vou tirar aqui, a Bíblia está dizendo do Josué o velho, eu vou dizer o César velho. Amém. Glória a Deus. Chamou Josué a todo Israel, como eu estou chamando vocês aqui para uma conversa. Os anciãos, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e disse: eu já sou velho e entrado em dias, e vós tendes visto tudo quanto o Senhor Deus fez. Fez a todas as nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. E eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu só sei dizer uma coisa para você. Eu sei que tem muita gente aqui que está lutando. Mas vou dizer uma coisa aqui para quem crê. Eu não estou falando para incrédulo, estou falando para quem crê. Quem crê, quem quiser acreditar, acredite. Quem veio ao culto domingo e falou com Jesus, porque Jesus estava aqui. Eu não digo isto apenas por dizer, eu sei que Jesus estava aqui. E veio aqui dizer para ele: Senhor, me tira desse atoleiro. Pode ter certeza que você saiu do atoleiro. E não pare lá mais não, vai embora, siga a sua vida, levanta a sua cabeça, Jesus te tirou. Você vai contar esta história. Agora, irmãos, eu não tenho culpa se tem gente que vem para a igreja assim agoniado. Será que o culto vai demorar? Será que o pastor vai pregar muito? Será que essa oração não termina mais não? Eu não tenho culpa disso. É porque... Mas aqueles que vêm com vontade de encontrar com Jesus, vontade de dar um passo para frente, vontade de estender a mão e dizer: me ajuda, Senhor, dar um passo para frente, chegar mais perto, me ajuda a sair daqui, porque tem coisa na vida que parece que te atola lá, sabe? Ô Senhor, puxa aqui, me dá a força aqui, ó. Só falta o Senhor me... Pô, se a sua mão vier aqui, acabou o problema. Mas tem gente que não quer nada, sabe? Faça do seu jeito, da sua maneira, faça do jeito que você quiser. Viva seu atoleiro aí. Eu não canso de dizer que parece que tem gente que gosta de carregar carga. Ô coisa ruim no mundo. É você, deixa Deus tomar seu fardo. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído até o grande mar para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as impelirá diante de vós e as expelirá diante de vós. E vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Agora escute que a palavra: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazeres tudo quanto está escrito na lei, no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis a estas nações que ainda ficam
ficaram convosco, e dos nomes dos seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações, e quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000. Pois é o mesmo Deus, vosso Deus, o que peleja por vós, como já vos tenho dito. Amém? Agora tem muito crente que não vale a metade de uma pataca. Como é que ele vai perseguir 1000? Se você contar com ele, você está perdido. Mas este crente aqui, ó, com quem Josué estava falando, com aquele que Deus peleja por ele, um vale por 1000. É assim, é um Sansão com um pedaço de queixo de jumento, rebentando a cabeça de 1000 filisteus. Esse é o povo de Deus. O povo de Deus não é mole, o povo de Deus é forte, o povo de Deus é corajoso, o povo de Deus tem fé, o povo de Deus crê, o povo de Deus muda qualquer quadro, o povo de Deus ora, o povo de Deus confia. Hein? O que você faria diante de 1000 filisteus? Hein? Todos armados, e você não tinha nada na mão. Sansão olhou e disse: tem um pedaço de cabeça de jumento ali, ó. O que você faria? Não, me rendo, ou eu vou lutar com o que eu tenho? Passa a mão na arma que você tem. Você pode pensar que você não tem. Isto que você tem pode até não parecer nada, mas é suficiente para derrotar todos os demônios do inferno. Aleluia! Nada de desânimo, coragem. Eu estou falando aqui experiência de um homem velho. De alguém que já viu Deus fazer coisas maravilhosas. Viu? De alguém que já esperou, de alguém que já chorou, escondido, de alguém que já agarrou palmeiras no meio da rua, de alguém que já bateu em postes, viu? De alguém que anda às vezes por esses corredores da igreja com as mãos levantadas aqui durante o dia, sabe? De alguém que levanta pela madrugada e anda dentro de casa. Eu estou falando para você de gente, sabe, gente velho, que às vezes as pessoas não sabem nem o que está acontecendo na vida dele. Talvez nem a mulher que dorme com ele conhece ele. Vocês estão me entendendo? Mas de gente que confia em Deus, que acredita em Deus, de gente que sabe que Deus está no quadro, que Deus está conosco, que Deus não nos abandonou. Aleluia, amém. Tenho visto Deus curar, tenho visto Deus solucionar problemas financeiros, tenho visto Deus resolver problemas de casamento, tenho visto Deus abrir as portas, tenho visto Deus salvar, tenho visto Deus enfiar a mão na fossa e tirar almas de lá. Ei, eu estou de pé aqui, um homem velho, dizendo para você: você pode acreditar no Senhor. Amém, vamos ficar em pé. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Ei, eu estou aqui de pé. Pode parecer ruim do jeito que for. Eu estou aqui para contar para vocês que eu já vi Deus trazer gente lá do meio do mar, sem esperança de vida mais. Eu estou vendo o irmão Carlos, o irmão Severino, a vida é assim, sabe? E Deus ir lá dentro e buscar.
sabe? Por favor, olhe para cá, olhe para mim. Eu não sou um homem novo, sou um homem velho. Escute o que eu estou dizendo aqui hoje à noite. Eu já vi muitas coisas na minha vida. E o dia que você me ver dizendo, eu não tenho razão para duvidar de Deus, é porque eu não tenho razão para duvidar de Deus. E eu só queria que você que estivesse aqui não tirasse os seus olhos de Jesus. Porque você também dirá com a sua boca, eu também não tenho por que duvidar de Deus. Vamos fechar nossos olhos. Aleluia. 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 Senhor, eu tenho ouvido falar de grandes coisas que o Senhor fez através de Moisés, de Josué, mas também das coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Será que é só eu que o Senhor tem ajudado aqui, Pai? Eu só queria te pedir, receba a gratidão do coração de alguém que tem sido ajudado por Ti. Se houver alguém aqui que quer testificar que Deus tem te ajudado, lá em Recife, lá em Campina Grande, se alguém quiser levantar sua mão, levantar sua mão e abrir sua boca. Ô, irmão Miguel, como é que você chegou aqui nessa cidade? Como é que você entrou aqui? Irmão Francisco, será que não dá para levantar a mão, não? Será que eu preciso de olhar para a Bíblia para trás e dizer Deus ajudou alguém? Ou será que eu sou testemunha que Deus tem me ajudado também? Irmão Zé Genuíno, olha a sua vida, olha o que Deus tem feito por você. Vem, irmão, aí, em vez de ser reclamador. Será que tem alguma mão que se levanta em gratidão para dizer, o Senhor é muito bom? Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu terminar a minha vida como Moisés, como Josué, podendo dizer ao teu povo o quanto o Senhor tem pelejado por nós. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
Talvez não seja culto para você pedir nada, é só para você dizer aleluia. Só para você dizer obrigado. Só para você dizer graças te dou, Senhor. Graças te dou, Senhor. Ora, se não fosse o Senhor, aonde estaríamos agora? Glória, glória, glórias ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia. Você sabe como é que você veio parar em João Pessoa, rapaz? Conhece a sua história da sua infância? Veja que a mão do Senhor tem sido boa para você. Olha a sua história de vida aí. Vê se não dá para levantar a mão e dizer: grandes coisas fez o Senhor por mim. Aleluia! Olha o teu emprego, olha o teu pão na tua mesa, olha a tua vida. Deus tem sido bom para nós. O que Ele prometeu, nenhuma palavra falhou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu queria que você tivesse a felicidade, e eu não quero pedir que todos façam, quero pedir que os que quiserem, sentirem, tiverem convicção. Eu queria só que você levantasse seus olhos para cima e dissesse: eu não tenho razão para duvidar do Senhor. Só aqueles que não têm razão para duvidar de Deus. Tem alguma boca que se abre em fé para dizer: Senhor, eu não tenho razão para duvidar de Ti. Tem alguma boca que tem coragem de dizer: eu não tenho razão para duvidar de Ti? Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Agora no finalzinho do culto, você que abriu sua boca e disse que não tinha razão para duvidar de Deus, é com você e por você que eu quero orar. O que é que você precisa que Deus te faça? Eu só queria que você, que está precisando, que Deus faça algo por você, e você acabou de dizer para Ele que não tem razão de duvidar de Deus. Queria que você que tem qualquer necessidade, que Deus te ajude em alguma coisa, e você não tem razão para duvidar dele. Queria só que você levantasse a sua mão direita
e falasse para Deus o que é que você quer que Ele te ajude. Aí no seu coração, não precisa nem abrir a boca. Pare. O que é que você quer que Deus te ajude? Eu tenho uma lista de pessoas aqui pedindo oração. Todos estes nomes que estão aqui na lista de oração também estão diante de Deus. Talvez seja sua esposa, talvez seja um filho que está te dando trabalho, talvez seja um casamento. Recebe de Deus. Sabe esperar. Quando a gente não duvida de Deus, a gente espera. O irmão Carlos e o irmão Severino estavam dentro da água, não podia fazer nada. E eu orei, esperei 45 minutos, eles parece que não tinham. Como é que um homem aguenta 45 minutos debatendo dentro do mar? Deus, por ser um homem velho, que desde criança fui treinado pelo Senhor nas dificuldades e nos problemas, e vi o Senhor a cada dia na história da minha vida me fazer superar, me fazer dar um passo à frente, me sustentar, me proteger, abrir portas, fazer milagres. Vi tua proteção durante a jornada da minha vida. E hoje vim como testemunha diante deste povo para dizer das tuas maravilhas, Senhor. E para pegar na mão de cada um agora, pela fé, e trazê-lo diante do teu altar, Senhor. E dizer, eu não sei o que eles estão pedindo, mas tu que conheces o segredo dos corações, tu que acompanhas os ais, os gemidos e as dores, tu que sabes quando choramos, ou quando nos abatemos, ou quando estamos tristes, ou quando sorrimos apenas para disfarçar. Tu sabes tudo o que acontece conosco. Meu Deus, por crer em Ti, por estar certo que o Senhor nunca falhou, por não ter razão alguma para desacreditar de Ti, é que eu venho pedir por estas famílias, por esses que estão aqui hoje à noite, porque eles são vencedores. E isto que está molestando, entristecendo e vindo na vida deles, veio para ser derrotado. E eu venho pedir, dê a cada um deles a terra, a porção que eles estão pedindo para Ti hoje à noite, Senhor. Seja bênção física, sejam bênçãos espirituais ou materiais, eu quero dizer que eu creio em Ti, Senhor. Ajude a cada pessoa aqui hoje à noite. Eu não tenho razão para duvidar do Senhor. Quebra, desfaça e mude o curso de cada armadilha de Satanás na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós te pedimos, por crermos em Ti, Tu que és bom, Tu que és o autor da vida,
Nós confiamos em Ti, Senhor. E Te agradecemos por estar aqui hoje à noite. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. A todos os meus irmãos e irmãs da internet, as igrejas, irmãs, que sejam abençoados no nome de Jesus Cristo. Não temos razão para duvidar de Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Amém, amém. Deus te abençoe até quinta-feira, se o Senhor permitir. Irmão Léo, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos estão juntos. Cada um, Deus abençoe a cada um de vocês. Aleluia. Até quinta-feira, se houver uma quinta-feira. Aleluia. Sol. Tens dificuldades em vencer, problema em teu ser, Jesus te ajuda. Está muito difícil a jornada, te cansa a caminhada, Jesus te ajuda. Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Quando o mar se encontra revolto, o inimigo em alvoroço, Jesus nos sustém. Quando nos faltam os amigos, nossos entes queridos, Jesus nos sustém. Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Ele peleja por nós, peleja por nós, venceu lá na cruz, vitorioso Jesus.